Fala galera, estamos aqui então no nosso primeiro encontro do Top Secret, que é esse bônus para quem pagou no escuro, realmente quis pagar o preço, né? Para alguns R$97 pode ser muito, para outros pode ser nada, mas independente eu quero entregar uma melhor aqui, tá? E o que a gente vai trazer para vocês? Alguns segredos do YouTube. Não é uma metodologia, não é algo 100% aplicável, não é um passo a passo de algo que vocês vão entrar aqui, fazer algumas anotações e sair executando, né? Se fosse alguma coisa mais prática, que realmente agregasse mais valor imediato, assim, eu colocaria no curso. Aqui é só um espaço onde eu quero trazer materiais que eu estudo lá fora, né? Com mentorias internacionais, em grupos internacionais que eu faço parte. Aqui no Brasil eu garanto para vocês que, cara, muita pouca gente tem esse conhecimento, tá? Já conversei com players muito grandes aí do mercado, papo de top 10 do Brasil, de inscritos, seguidores, visualização, e pouca gente sabe disso aqui, tá? O acesso é muito restrito e também eu vou abrir para vocês aí nas próximas aulas aqui desse Top Secret, onde que eu pego essas informações. Então daqui a pouco, se vocês quiserem estudar a mesma coisa que eu estudo, na mesma fonte, eu também vou liberar aqui para vocês, beleza? Então esse é o Top Secret, não é um lugar onde eu vou passar uma metodologia ou alguma coisa, eu só tô realmente abrindo alguns segredos para vocês, e quando eu falo segredos, não é qualquer coisinha que tu pesquisa no Google e tu acha fácil, né? Não é realmente só para encher linguiça aqui, mas realmente para abrir mais a mente de vocês, daqui a pouco para vocês começarem a enxergar o YouTube como eu enxergo talvez, beleza? Então vamos começar aqui com o que importa, né? O que o pessoal gosta de ver, que são CPMs muito altos. Quais que são os maiores CPMs do mundo, tá? Primeiramente, quero trazer para vocês aqui, né, o que é o CPM, para quem ainda não entende, né, mais ou menos essas sílabas, essas siglas, essas variáveis do YouTube, né? Esses pequenos detalhezinhos que são um pouco mais técnicos. O CPM, tá? É o custo por mil, tá? É um valor que tu ganha a cada 1000 visualizações, tá? Custo por mil. Ou seja, a cada 1000 visualizações no YouTube, tu ganha um certo valor. Eu até coloquei aqui em cima, né, qual o valor médio do Brasil. Então, dependendo dos nichos, às vezes tu pode ganhar 50 centavos de dólar, né, que é R$2,50 a cada 1000 views, ou tu pode ganhar 4 dólares, que deve ser mais ou menos uns R$20, né? Então imagina, cara, a cada 1000 visualizações que tu faz R$20. Né? Então, para algumas pessoas isso pode ser um pouco alto, até dependendo, mas eu vou mostrar para vocês que o Brasil hoje é um dos piores países para produzir conteúdo pensando em AdSense. Até uma coisa que eu falo bastante lá no nosso curso, né, que o CPM, tá, ganhar dinheiro a cada 1000 views com AdSense é uma das alternativas e não é a favorita no Brasil. Ainda é mais favorável a gente criar um canal para vender alguma coisa, para fortalecer nossa marca, daqui a pouco para coletar lead, para vender algum produto como afiliado ou produto próprio, do que o AdSense em si. Eu gosto de falar que aqui no Brasil o AdSense é troco de pão, porque comparado à quantidade de dinheiro, de receita que tu faz de outras fontes, depois quando tu vai botar no papel, o AdSense paga muito pouco, tá? Então o Brasil hoje é um dos que menos paga, beleza? Então, resumidamente aqui, o CPM é quanto tu ganha a cada 1000 visualizações, beleza? Qual que é a diferença agora entre CPM e RPM? Tá? Esse RPM é uma outra variável que pouca gente conhece e eu vou mostrar para vocês aqui em um dos meus canais. Tá? É um dos canais que eu tenho aí aprovados, tá? No AdSense, não é o meu principal. Hoje eu tenho canais internacionais que eu estou pegando uma atração melhor. Esse aqui é um brasileiro, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui então o alcance desse canal, né? Hoje eu estou atingindo aí um mês, 500 mil de pessoas, um CTR, né? Uma taxa de clique de impressões de 5%, que é bem médio, não está muito bom. Nesse caso aqui, eu tenho uns canais com daqui a pouco CTR de 16%, 18%. Visualizações também, né? Batendo 150 mil views por mês. O que para quem vende algum produto nesse canal é muito bom, que nem eu já abri o case para vocês até no próprio curso, né? Lá com Extra Gel, com o dobro de visualizações disso aqui eu fiz muito dinheiro. Esse canal não tem uma conversão tão boa que nem de review, tá? Esse aqui é um canal nichado, mas a gente já consegue ter uma base legal que ele converte bem, apesar de até eu mostrar para vocês aqui, ó, que ele não tá, eu não tô postando tanto vídeo nele, tá bem espaçado, né? Mas tá bem tranquilo. Envolvimento.
tá? Também a duração média dos views aí. Esse canal tem um conteúdo um pouquinho mais curto, então tá numa retenção de uns 30%. Enfim, mas o que eu realmente quero mostrar aqui para vocês é essa parte da receita. Aqui é o RPM, né? E aqui é o CPM. E qual que é a diferença dos dois? O CPM é quanto você põe no seu canal de receita e o RPM é o que vai pro teu bolso. Porque, de certa forma, tu divide com o YouTube, né, esse dinheiro, querendo ou não, tá? O CPM, então, é o que você e o YouTube fazem juntos e o RPM é o Revenue per Mile, ou seja, é o que realmente vai pro teu bolso. Então, é um cálculo que a gente tem que fazer aí, sempre colocar mais ou menos 50%, tá, de dinheiro que vai pro bolso de vocês. Tem alguns outros casos específicos, tá, dependendo épocas do ano ou dependendo do teu nicho, que o teu RPM fica um pouco maior, tá? Esse aqui é a média do YouTube 50%, tá? Em 90% dos casos, tudo que tu fizer, tá, de CPM, tu vai ficar com metade pro teu bolso, né? Então, mais ou menos aqui, ó, eu tô com R$21 de CPM, o meu CPM em dólar deve ser alguma coisa entre 4,50, alguma coisa assim, que pro Brasil já é um dos tops, tá? Se vocês pararem pra pensar. Então tá muito bom. O que vai pro meu bolso é metade, e dependendo da época do ano, dependendo até do conteúdo que eu faço, ele aumenta um pouco ou diminui. Isso aqui é uma média estimativa, beleza? Então, só pra gente diferenciar aqui o CPM, o que a gente faz, e o RPM é o que a gente acaba botando no bolso. Esse aqui é o valor líquido no nosso bolso. Lembrando que tem como aumentar, né, fazendo algumas alterações aí. Por exemplo, coisas que fazem o RPM aumentar. O teu público não usar muito o Adblock, né? Então, daqui a pouco o nicho de entretenimento, tá, de criança, como geralmente os pais não conseguem botar Adblock no conteúdo, o RPM fica um pouco maior. E geralmente adolescente que já sabe o que é Adblock, ou o pessoal que trabalha com TI, já tem muito bloqueador de propaganda, aí o RPM fica um pouco menor, entendeu? Então, cara, tem várias variáveis aqui que eu poderia trazer, mas daí realmente eu acho que não é um conteúdo que talvez seja um segredo, alguma coisa aplicável, bem legal para vocês, mas talvez aí eu possa abrir daqui a pouco numa outra aula, se vocês quiserem. Qualquer coisa aí, deixa um comentário lá no meu perfil do Insta, manda uma mensagem se tu quiser que eu traga algum conteúdo a mais sobre essa explicação aqui, mas no geral, cara, tipo 80-20, assim, né, falando o que é o mais básico, o RPM é 50%, ou seja, a gente põe no bolso 50% de tudo que entra, beleza? Essa é a diferença. E voltando aqui nessa questão do CPM médio do Brasil, tá? Que nem eu mostrei pra vocês, tá? Esse meu canal, ele tá em $4, que é um dos auges aí do Brasil, tá? Só que daí tem um tipo de nicho, que é um nicho secreto, digamos assim, que ele paga $9 a $10. E qual que é esse nicho aqui, tá? Mercado financeiro. Tudo o que envolve mercado financeiro paga muito mais no Brasil, tá? Hoje lá fora, vou até abrir para vocês aqui uma nova aba. Stephen Graham. Esse cara aqui, hoje para mim é o top criador de conteúdo, tá? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês nas próximas aulas quem são hoje as maiores referências, né, do YouTube. Esse cara abre alguns segredos bem legais, mas hoje eu vejo ele como um dos caras que mais faz dinheiro no YouTube com AdSense e com outros produtos também. Até vou fazer daqui a pouco uma aula sobre destrinchando o que ele faz no canal dele, eu acho que é muito importante da gente ver, tá? Mas esse cara aqui, cara, ele ganha um dinheiro absurdo e a gente percebe que ele mistura muito, daqui a pouco, conteúdos de stock market, né, que é mercado financeiro, ele fala de Bitcoin, de cripto, ele também entrevista algumas outras pessoas aqui, né, faz um podcast falando de dinheiro, market crash, Bitcoin de novo, esse GameStop também foi um case aí de stock market bem famoso, tá? Cartões de crédito, hábitos de milionários. Então, tipo assim, a gente percebe que ele não tem um canal focado num nicho específico. Daqui a pouco que nem eu que falo de YouTube, ou você que fala de emagrecimento, ou fulano que fala de relacionamentos e a ciclana que fala daqui a pouco de maquiagem. Ele não é um cara bem nichado em alguma coisa, mas ele sempre cria conteúdos de assuntos que paguem muito, tá? Então, ele tá sempre surfando a onda, né, de falar de dinheiro, falar de stock market, falar de mercado financeiro, cartão de crédito. Tem uma vez ou outra aqui que ele faz conteúdo também de
conteúdo de real estate, né, que no caso é o mercado imobiliário do Brasil. Então ele faz o conteúdo planejado certamente no que mais paga no YouTube, né? Aqui no Brasil ainda não tem tantas pessoas conhecidas por isso. Até tem um moleque, na verdade, vocês provavelmente conhecem também, que é o Jovens de Negócios. Ele faz um esquema bem parecido, tá? Ele tá sempre salvando a onda, ele não fala de um nicho específico, mas ele fala do que tá dando dinheiro no momento. Tá vendo? Dá para enriquecer com R$1.000 por mês? Falando de dinheiro. Ó, falando de bolsa de valores. Falando daqui a pouco de notícias, de alguma coisa que tá em tendência aí de política, que também paga bastante no Brasil. História de bilionários. Então, ele não fala só de bilionários, ou só de ganhar dinheiro, ou só de bolsa. Ele tá sempre transitando em tudo o que dá dinheiro na internet, e isso aumenta consideravelmente o nosso CPM. Tá? Então, sempre que a gente for pensar nisso, tá? Em que tipo de assunto trazer para aumentar o CPM, sempre falem de tudo que envolve dinheiro, principalmente mercado financeiro, tá? Algumas outras coisas que a gente pode trazer aqui que também dá um CPM alto, mas não daqui a pouco entre 9 e 10 dólares. Marketing digital, vamos botar aqui também um dropshipping, né? Dropshipping, Shopify também, que é meio que um subgênero do dropshipping, só que paga um pouco mais porque é uma ferramenta, tá? O dropshipping, no caso, seria alguma coisa mais macro e o Shopify seria algo muito mais quente, então o CPM é um pouco maior para isso, tá? Vendas, cartão de crédito, então, cara, tudo o que envolve dinheiro ou mercado financeiro paga muito mais. E por que eu falei aqui 9 e 10 dólares em casos específicos? Porque isso aqui geralmente se paga fim do ano, onde os anunciantes estão botando muito mais dinheiro por causa do Natal e por causa do Black Friday, tá? Então a média de CPM no Brasil sempre sobe no fim do ano e a gente consegue bater aqui no máximo do máximo do máximo pro público brasileiro, pelo menos em 2020, tá? 10 dólares. Ou seja, a cada 1.000 views que tu faz, tu ganha R$55, o que é um valor muito absurdo, é realmente muito alto. E só para lembrar então, por que isso acontece, tá? Por que alguns nichos pagam muito pouco e alguns pagam mais? Porque quanto mais relacionado com dinheiro, mais poderoso é o mercado, mais eles sabem que cada visualização ali é um potencial cliente para pagar algum produto muito caro, né? Então vamos fazer uma comparação aqui entre os 5 centavos, 50 centavos de dólar contra os 10 dólares, tá? Qual que é a comparação? Geralmente esses 50 centavos é mais entretenimento, pegadinha, até conteúdo infantil, conteúdo de games, Minecraft, esse tipo de coisa, né? E 10 dólares já é uma pessoa daqui a pouco que está assistindo um vídeo no YouTube, vendo algum conteúdo sobre um Rolex, ou daqui a pouco sobre um carro, ou sobre um seguro de vida, ou alguma coisa assim, né? Que realmente o cara possa visualizar, vem alguma propaganda, o cara clica, vira um lead e ele ganha, ele acaba botando dinheiro no bolso aí do anunciante e esse anunciante ganha muito dinheiro num contrato, num cliente, tá? Então é essa relação entre o poder de compra de cada visualizador, né? É aquela conta também do CAC e o LTV, né? Quanto que tu pode investir para tu conseguir aí um potencial cliente e quanto que ele vai te dar no longo prazo. Então, até um dos nichos que mais paga aqui no Global, né, no mercado worldwide, que já é mais internacional, né, focado no Brasil, um dos nichos que mais paga é o nicho de insurance, tá? Vou até abrir uma outra aba aqui. Top nichos. Insurance. O que é isso? É o seguro de vida, né? Ou seguro de carro, né? Seguro de vida, seguro de carro, seguro empresarial. Então, tudo o que a gente consegue daqui a pouco fazer um contrato muito caro em cima de um conteúdo, o anunciante sabe disso, ele vai botar um dinheiro absurdo para pegar esse cliente, tá? E o YouTube ele tem esse cálculo de CPM, de quanto que vale cada nicho, e ele faz essa conta aí, e a gente consegue daqui a pouco criar conteúdos para nichos muito mais refinados e ganhar muito mais dinheiro com isso. Até um dos nichos que eu gosto de trazer para vocês aqui é o Alux. Esse aqui é um canal cash cow, né? Não sei se eu cheguei a mostrar no curso para vocês, mas ele é um cash cow normal, como qualquer outro, só que ele fala
de luxo, né? Ele fala de coisas que tem a ver com dinheiro, ó, o segredo dos ricos. Ele fala também sobre o Bill Gates, sobre o Steve Jobs e tal. Então sempre que a gente começa a falar dessa galera, a gente está trazendo daqui a pouco um conteúdo mais de vendas, de mindset, de empreendedorismo, o nosso CPM já sobe. Só que daí qual que é o esquema que o cara faz aqui nesse canal, tá? Ele mistura daqui a pouco, ó, produtos que podem ser usados numa vida de luxo, né? Então daqui a pouco iates, relógios e daqui a pouco carros de luxo. Então quando tu traz esse conteúdo pro teu canal no YouTube, o YouTube entende do que tu tá falando e daqui a pouco sim pode começar a mostrar propagandas de iates no teu vídeo, ou propagandas de Rolex, ou de Audemars Piguet, ou qualquer outro relógio mais caro, Richard Mille, esse tipo de coisa, né? Então, quanto mais conteúdo tu faz refinado, mais anunciantes específicos vêm para isso e os caras têm dinheiro infinito para botar na plataforma para que tu consiga daqui a pouco divulgar para o público o que eles querem, né? Porque tu é o criador de conteúdo e eles só querem anunciar em alguém, né? E o YouTube, ele ganha esse dinheiro e acaba dividindo com o próprio YouTube e acaba dividindo contigo naquele esquema do CPM e do RPM, né? Então, só reforçando aqui, tudo o que a gente trouxer aí de mercado de luxo ou de coisas muito caras, tá? Vou botar aqui, ó, luxo e ou assuntos muito caros, tá? Que são vistos por um pessoal que paga muito dinheiro, que é o contrário do pessoal da pegadinha, que é o contrário do pessoal do Minecraft. Esses CPMs são baixos comparado aos maiores, entendeu? Então tudo que a gente trouxer que é muito mais caro, muito mais refinado, paga muito mais. E uma base legal que a gente consegue ter é mercado financeiro, cartão de crédito, bancos, tá? Uma coisa muito importante também, bancos, day trade, Bitcoin, tá? Vocês vão percebendo que são coisas mais refinadas, né? Beleza. Cripto também é uma coisa muito importante. Vão anotando essas ideias aí, ou qualquer ideia que vocês tiverem também a partir disso, vão pesquisando, tá? Usem a ferramenta do YouTube para ver se tem bastante conteúdo de algumas outras coisas relacionadas. Daqui a pouco, cara, um canal de relógios, tá? Relógios de luxo, um canal daqui a pouco de iates, que nem a gente tava falando, né? Tipo, cara, roupa mais cara, por exemplo, Gucci, Louis Vuitton, essas paradas, sabe? Vuitton. Então, esse tipo de conteúdo, cara, sempre que a gente trouxer o CPM é muito mais alto, porque essas próprias empresas, a própria Shopify, próprios cartões de crédito, próprios fundos de Bitcoin, a própria Gucci talvez pode acabar anunciando lá no teu canal por causa da relação de palavras-chave, né? Como se fosse um tráfego pago trabalhado em palavras-chave, público nichado, né, público segmentado para isso. Então, se a gente cria conteúdo para isso, a gente sempre acaba com uma parte muito grande aí, da fatia do nosso bolo, né, de RPM, de CPM, então sempre vai ser muito alto. Beleza? Mas então, para passar um pouco dessa parte aqui dos top nichos, tanto no Brasil quanto lá fora, eu vou até separar aqui, ó, deixar um pouco mais bonitinho pra gente, tá? Já entendemos o que é o CPM, já entendemos o que é o RPM, já entendemos qual que é essa relação, tá? Mas eu também quero trazer algumas outras variáveis, tá? Na verdade, existem 3 variáveis para a gente saber o que realmente influencia no valor de um CPM, tá? Por que alguns países pagam mais, alguns menos, alguns nichos pagam mais, outro menos? Ou tipo, Cassiano, tu falou que pegadinha paga muito pouco, é 50 centavos, mas por que esse cara aqui que fez uma pegadinha, daqui a pouco ele tem um CPM de 4 ou 5 dólares, tá? Então, existem 3 variáveis importantes, tá? Pra gente sempre levar em consideração para saber quanto que a gente vai receber de publicidade das grandes marcas e o YouTube vai acabar dividindo com a gente, tá? A primeira variável é o país, tá? Então, por isso que eu falo aqui com vocês, no Brasil é entre 50 centavos e 4 dólares, e tem algumas outras exceções, tá? É porque isso eu já pesquisei bastante, eu já testei bastante, já conversei com muitas pessoas, tá? E eu sei que no Brasil é mais ou menos esse CPM. Só que em outros países o CPM paga um pouco mais, ou até um pouco menos, ou até bastante mais, né? Que nem eu vou mostrar pra vocês agora. O nicho, que nem eu falei pra vocês, depende muito aí do poder de compra, tá? Do público e de quanto as empresas hoje estão dispostas a investir dinheiro. E o tamanho do vídeo, tá? Então daqui a pouco
um vídeo de 1 minuto vai receber muito menos dinheiro, tá, do que um vídeo de 20 ou 30 minutos. Então, que nem eu mostrei pra vocês aqui, nesse meu canal, os meus vídeos aqui eles são bem curtos, tá? A duração média é uns 3 minutos mais ou menos, aí de vídeos de 10 minutos. Daqui a pouco, se eu faço um vídeo de meia hora, o meu CPM aumenta, porque aqui, esse meu nicho, ele é um nicho muito bom, de certa forma. O foco não é o AdSense, mas ele é um nicho muito bom de se trabalhar. O meu CPM que tá bem alto, tá entre 4 dólares, 4 dólares e meio, mas daqui a pouco, se eu fizesse um conteúdo um pouco mais longo, realmente para trazer um conteúdo mais denso, o meu CPM, talvez ele poderia sim muito bem estar em R$30, R$40, totalmente, entendeu? Porque essa é a relação, ó. O meu canal, esse aqui, ele é brasileiro, tá? E ele tá num nicho muito bom, só que o tempo de duração é bem curtinho porque ele é mais voltado para venda, entendeu? Então isso que é muito importante da gente fazer esse balanço. E não tem como a gente saber exatamente daqui a pouco, por exemplo. Eu tô vendo o canal do Felipe Neto e eu bolar uma equação matemática na minha cabeça ou daqui a pouco usar um CPM calculator pra gente saber quanto que tá dando, entendeu? A gente não consegue nunca o valor exato porque tem várias estimativas bem confusas, né, sobre isso, não é alguma coisa 100% exata, mas a gente sempre consegue bater o olho por cima e saber o CPM, tá? Eu sei de algumas fontes bem confiáveis e bem próximas e até de alguns criadores de conteúdo diretamente deles, tá? Bem grandes que o canal do Felipe Neto, do Júlio Cocielo, do Você Sabia, do Whindersson Nunes, tá? Esses canais bem mais top do Brasil, até do Condzilla, eles hoje estão entre 1 ou 2 dólares de CPM, tá? E não consegue pagar mais porque não tem inventário mais para divulgar no canal deles. Os caras são tão grandes que não tem como mais botar tanto dinheiro, tá? Então, essa questão daqui a pouco do nicho ou do tamanho, se eles começarem a falar de coisas mais refinadas ou não, não influencia tanto, entendeu? Nessa questão do CPM deles. Então são vários desses pequenos poréns assim que a gente não consegue ter tanta certeza, tá? Mas a gente consegue pelo menos tipo assim, ó. Eu sei que se eu fizer um conteúdo de mercado financeiro, eu vou ganhar mais, tá? Eu posso não saber se eu vou ganhar 20 ou 25 ou 30 reais. O que eu posso fazer é, primeiro, escolher o meu nicho, entender que no Brasil paga mais ou menos isso, entender que se eu faço um conteúdo, um tamanho do vídeo maior, tá? Eu consigo sim, daqui a pouco, trazer mais um CPM maior pro meu canal, né? Que nem eu trouxe aqui no próprio Jovem de Negócios, tá? Que ele tá fazendo até uns vídeos mais longos. Se vocês forem ver, entrevistas de 40 minutos, 14 minutos, que já é um pouquinho acima do que ele fazia antes, né? De 8 e tal. 15, 16. Tem entrevistas dele aqui embaixo, deixa eu dar uma olhada aqui. Até ele abre aqui nesse vídeo aqui, quem quiser dar uma olhada, quanto que ele ganha no YouTube. E vocês vão ver daqui a pouco que o que eu tô falando aqui pra vocês faz muito sentido com a relação do CPM dele aqui. Beleza? Deixa eu trazer aqui, ó, 21 minutos, entendeu? 30 minutos de conteúdo, então tudo isso acaba influenciando, ó, 37 minutos, né? Então, obviamente, um vídeo de 37 minutos vai pagar muito mais do que um vídeo aqui de 8 minutos que ele faz, entendeu? Então, de certa forma, essas são as relações, tá? Tudo é um balanço entre país, entre nicho e entre tamanho do vídeo, tá? Quais que são os países hoje que mais pagam? Eu abri para vocês, inclusive, aqui, ó, uma pesquisa que qualquer pessoa consegue fazer, High CPM Countries, né? Então, tipo assim, ó, quais que são os países com os maiores CPMs? A gente consegue ter uma estimativa aqui, tem vários sites e tal, eu dei uma olhada, geralmente, constantemente eu dou uma olhada nesse tipo de sites, a informação que eles passam não é 100% precisa, porque eu conheço, por exemplo, criadores de conteúdo do Canadá, criadores de conteúdo da Austrália, Nova Zelândia, até da Índia, Rússia, né, um pessoal que faz aí vídeos para países com CPM menor, e eu sei que não é 100% preciso no que eu vou trazer aqui, mas já é uma estimativa bem legal, tá? Então, até já está aberto no site aqui, tá? Quais são os países que mais pagam, geralmente? Os países de primeiro mundo, né? Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Suíça. Daqui a pouco o que mais dá para trazer aqui? Suécia é um país que paga muito alto, Noruega, Dinamarca. Só que eles são países bem mais nichados, mas são países realmente muito ricos e que lá fora também, aqui no Brasil a cultura de pagar
um YouTube Ads, um Google Ads não é tão forte quanto lá fora, né? Aqui o YouTube, de certa forma, é um mercado bem virgem, ele tá começando ainda, e lá fora é muito mais refinado, o pessoal paga muito mais caro, então os CPMs são maiores, tá? Até tem nesse site aqui algumas guias a mais, né? Tipo, o que a gente consegue além do AdSense, que são coisas que eu já trouxe para vocês no curso, né? Vender produtos, mercado de afiliados, conteúdo aí patrocinado, enfim. Quem quiser dar uma olhada, pesquise daqui a pouco aqui o High CPM Countries, que vocês vão ter uma noção. Mas agora em questão de valores, eu já sei que esses países pagam muito bem. Mas quanto em relação, Cassiano? Tipo, quanto que nos Estados Unidos paga mais que o Brasil no meu nicho de, vamos ver, meu nicho de mercado financeiro. Digamos que eu estou ganhando hoje $4, quanto que nos Estados Unidos eu vou ganhar mais, tá? Então, aqui a gente consegue ter um guia, nesse outro site que eu achei aqui, ó, YouTube CPMs by Country for Content Creators, né? Então, é uma estimativa, tem alguns gráficos aqui bem maneiros que a gente consegue dar uma lida, mas no geral, tá, é a mesma coisa que eu falei pra vocês, ó. Olha que legal essa relação. Maldivas, tá? Que é uma ilha extremamente pequena, só que se parar pra pensar, quem é que vai pra Maldivas? O pessoal muito rico, tá ligado? Então, se daqui a pouco, eu quero segmentar, quero vender um iate só pra quem tá nas Maldivas. Daqui a pouco tá o Leonardo DiCaprio lá, daqui a pouco tá o Bill Gates, o Elon Musk tirando férias. Eu sei que se eu segmentar pra esse país específico, essas pessoas vão ver, né? E se tu parar pra pensar na lógica, isso tem muito sentido. Se tu quer anunciar coisas muito, muito, muito caras, a gente segmenta realmente pro país onde tem pessoas muito selecionadas, que nem Maldivas, que nem daqui a pouco Mônaco, que nem daqui a pouco Vaticano, que nem daqui a pouco, cara, lugares realmente geolocalizados muito exclusivos, né? Los Angeles daqui a pouco, né? Então a gente consegue segmentar isso sabendo que as pessoas que têm, que estão localizadas nesses lugares têm um poder aquisitivo muito maior e conseguem comprar muito mais fácil, tá? Então mais ou menos essa é a lógica. Maldivas, tá? Um dos países que mais paga, que nem eu mostrei pra vocês também, Dinamarca, Polônia, Paquistão, tá? Aqui Paquistão, pra ser sincero, eu não sei porquê, tá? Tá aqui, mas Panamá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos são países aí que têm um poder aquisitivo e uma exclusividade aí, né, um espaço publicitário mais quente de se anunciar. Suíça, Luxemburgo, que hoje é o país com o maior salário mínimo do mundo, né? Luxemburgo, que é um paísinho bem pequeno ali na Europa. Anguila, não sei o que é isso em inglês, pra ser sincero, não sei se é Argélia, alguma coisa assim, desculpem aí a ignorância, qualquer coisa. Alemanha, a Noruega, a Dubai, né, os árabes, Emirados Árabes, né, então Dubai, Canadá, Japão, Reino Unido. Então a gente percebe, cara, que todos esses países aqui, os mais refinados, já tem um CPM médio muito maior do que o Brasil, né? Que o Brasil, o auge aqui é uns 4, 4,5. Inclusive que eu tô batendo aqui, né? Nesse meu conteúdo aqui no nosso país. 4,5. Lá a pegadinha no Japão, a pegadinha, né? Na Inglaterra, a pegadinha na Noruega, na Nova Zelândia, tipo, o base do base, o pessoal ganha muito mais dinheiro que a gente lá, né? Então, o adolescente que tá jogando Minecraft daqui a pouco lá na Polônia, ou na Dinamarca, ou nos Estados Unidos, ele ganha muito mais dinheiro que alguém que tá criando conteúdo de cartão de crédito, de banco, de forex, de mercado financeiro aqui no nosso país, entendeu? Então é mais ou menos essa relação que eu queria mostrar pra vocês, média, entre o país e o nicho, entendeu? Porque aqui o top nicho não se compara a um nichinho ralé, a um nichinho povão de países muito mais avançados que a gente em questão de publicidade, né? Então, outra coisa, só para uma informação, só para reforçar aqui pra gente, se vocês pegarem daqui a pouco a relação de quanto de dinheiro que entra no Brasil em YouTube Ads, por exemplo, digamos que hoje por ano investem 1 bilhão em YouTube Ads, tá? Nos Estados Unidos provavelmente vai ser muito mais, 10, 15, 20 bilhões, não sei, tá? É uma relação que a gente tem que ter. Então é isso, o CPM também é muito relacionado ao tamanho do dinheiro que tem no mercado, do dinheiro que tem de publicidade, porque quanto mais dinheiro circulando, maior a fatia que a gente consegue dividir entre YouTube, entre os criadores de conteúdo, mais lucro também a pessoa que está anunciando consegue ter, né? Seja daqui a pouco um pequeno empreendedor ou uma empresa muito grande. Então quanto maior o valor do mercado, né, do país principalmente, né, quanto mais dinheiro entrando em publicidade em cada país, mas a gente consegue dividir aí entre todo mundo da roda, né?
clientes, entre anunciantes, publicitários, criadores de conteúdo e o próprio YouTube. Beleza? Então também tem uma lista aqui, né? Esse próprio gráfico, ele já está aqui embaixo, numa lista um pouco mais completa, e a gente consegue daqui a pouco achar o nosso país aqui, ó. Brasil. Tá vendo? Uns $2 de CPM é o que eu geralmente até falo, né, lá no Instagram, que o nosso país tem uma média entre 1 e 2 dólares de CPM, tá? 50 centavos já é, tipo, alguma coisa mais pegadinha, ou daqui a pouco dancinha de TikTok, ou essas coisas que geralmente até dá um pouco de view, mas não tem como anunciar, não tem tanto espaço publicitário, tá? Mas geralmente aí uma média no geral, tanto para a parte mais de entretenimento, que é essa base, a galerinha mais Minecraft, mais Free Fire, mais jogos no geral, quanto um equilíbrio para o pessoal que já fala de mercado financeiro, pessoal que fala de dinheiro, pessoal fala de luxo, fala de produtos mais segmentados, fala de tecnologia, né, onde já tem um espaço para vender mais na internet, a gente consegue aí um CPM de $2, tá? Algumas relações também, tá? Um mercado que é bem parecido com o nosso na internet é a Índia, também tem um CPM bem parecido. E já tem alguns países, cara, por exemplo a Jamaica, que já tá impossível da gente criar conteúdo, cara. Olha só, não paga praticamente nada. Por quê? Deve ter alguma restrição lá no país sobre anunciantes lá, entendeu? Então deve ser um pouco complicado nessa questão. Peru, né, nossos vizinhos aí. Alguns países aqui, Mongólia, que fica lá na Ásia também, perto da Indonésia, perto até ali da Malásia, né? Malta também, então tem uma mistura bem louca aqui. A Ucrânia, que já é um país um pouquinho mais desenvolvido. O México também já são um país um pouco mais rico, só que não tem tanto espaço publicitário. A Rússia, que nem eu falei pra vocês, é um mercado bem parecido, tá? Com o brasileiro e com o indiano. Então, se vocês quiserem dar uma olhada aqui nessa relação de CPM médio, entrem nesse site aqui. Beleza? Então, essa é a relação que eu quero trazer pra vocês, tá? País, nicho e tamanho do vídeo. E o que a gente pode aplicar aqui daqui a pouco o pessoal que faz canal Dark, tá? Comecem a fazer conteúdo em inglês, tá? Comecem a trazer daqui a pouco notícias ou coisas, assuntos muito falados nos Estados Unidos, falados na Alemanha, falados na Austrália. Comecem a trazer essas tendências pro canal de vocês, que o CPM de vocês aumenta naturalmente. Vocês conseguem trazer público desse país, né? E o nicho é a mesma coisa. Não pensem só fazer em nichos muito caros, tá? Daqui a pouco só fazer conteúdo de luxo. Daqui a pouco, cara, compilados de TikTok, compilados de bebês, de pets, essas coisas têm um CPM muito mais baixo, mas compensam muito mais na relação de visualização, né? Então, cara, tem muitas outras coisas, tá? Pra gente fazer essa conta de, cara, qual o nicho que eu escolho, pra onde que eu vou, né? Então isso é sempre muito importante a gente ponderar, botar tudo no papel, estudar e ver aonde a gente quer atingir, né? Por exemplo, até uma coisa que eu acho que eu não abri no curso aqui, eu abro pros meus mentorados. No momento hoje eu tenho 2 canais internacionais, tá? Que serão os meus canais que eu quero levar pro resto da vida e daqui a pouco até vender para algum fundo, alguma coisa. O primeiro, ele tem um CPM bem baixo, mas ele tem um potencial viral de bater centenas de milhões de views ou até 1 bilhão de views provavelmente, tá? Então ele paga muito pouco, mas ele viraliza muito mais fácil. E o outro tem um dos maiores CPMs do mundo, tá? O CPM é absurdo, só que ele é muito mais difícil de fazer e ele também não viraliza tanto. Então eu tenho mais ou menos os dois polos, tá? O fácil que paga muito pouco, mas que escala muito rápido, né? E o difícil que paga demais, entendeu? Então eu tenho hoje aí no meu portfólio de canais esses 2 focos hoje em dia, tá? Então são coisas pra gente dar uma olhada nessa aula, analisar, até daqui a pouco se vocês quiserem pegar fazer um canal tipo brasileiro e ele crescer e tu começar a distribuir em outros países, tu vai sempre preferir daqui a pouco fazer ele em alemão, porque tu sabe que paga muito, ou daqui a pouco não fazer em italiano e espanhol, porque a gente percebe ali na lista de países que não paga tanto, mas daqui a pouco tu faz em árabe, cara, contrata um editor em árabe pra fazer teu conteúdo, porque tu sabe que o pessoal de lá assiste, o pessoal lá daqui a pouco compra se tu põe algum produto pra anunciar, entendeu? Então a gente consegue analisar essa aula aqui, esse conteúdo todo e até esse material complementar e a gente realmente começar a pensar em alternativas maiores, né? Depois do nosso próximo passo.
daqui a pouco vocês começaram aí com um canalzinho simples de compilado, ou um cash cow mais simples de carro, ou até de luxo, né, que nem a gente estava trazendo aqui, e vocês querem expandir. Isso aqui já é um grande primeiro passo para vocês, que é coisa que a gente dificilmente acha facilmente na internet, e as pessoas dificilmente também investem tempo nisso e trocam ideia. Lá na nossa mentoria, por exemplo, é um espaço onde a gente está sempre trazendo assuntos assim na mesa, tá? Então, não sei se você hoje faz parte da mentoria, é uma honra se você faz parte disso comigo hoje. E caso você queira, daqui a pouco, ter um círculo social com pessoas onde já tenham resultados no YouTube, já tenham canais dark rodando, já tenham um canal autoridade rodando ou até canais de review e nichado e queiram ir para o próximo passo, cara, entra na mentoria, né, que a gente faz a nossa call lá, a gente acaba trocando uma ideia, eu te introduzo no grupo, tem material também de sobra que nem esse aqui lá, o que mais tem é material assim lá no grupo, então qualquer coisa, se tu realmente já sente ou tu quer já tá num ambiente perto do próximo passo, troca uma ideia comigo lá no Instagram, tá? @CasGirardi, que a gente consegue te introduzir nisso, beleza? Então, no geral, quais que são os nichos que mais pagam no Brasil? Eu trouxe esses de dinheiro, né? Dropshipping, Spotify, vendas, cartão, bancos, day trade. No geral, tudo o que fala mais de dinheiro, tá? Paga mais. Lembrando que também tem alguns nichos que compensam muito mais nas visualizações. Por exemplo, compilados, animes, séries, reality shows, celebridades, futebol, esportes no geral paga muito bem, tá? Então, na dúvida, isso aqui me chamem lá no nosso Instagram, @CasGirardi, que eu mando pra vocês a lista dos melhores nichos, tá? Provavelmente, se tu tá aqui, tu já teve acesso a essa lista, mas tem umas ideias bem legais do que dá certo lá no Brasil, aqui no Brasil, tá? Então, quais que são os nichos que mais pagam globalmente? Aí eu quero deixar um presente para vocês, tá? Para vocês daqui a pouco explorarem, vocês saírem dessa aula, entrarem, verem um conteúdo, descobrirem canais novos pra gente pegar conteúdo e estudar e realmente ver ideias novas, tá? Eu vou falar um segredinho pra vocês, tá? Porque isso aqui é, de certa forma, um top secret, então tô abrindo várias coisas bem pessoais minhas pra vocês pesquisarem também. Pesquisem isso aqui, ó, Height CPM, tá? Vai aparecer até algumas outras caudas longas, né? Nichos no YouTube 2021, YouTube, nicho, keywords for YouTube, countries, né? Então tem várias outras coisas pra gente dar uma olhada, mas olha que louco. Tem pessoas trazendo conteúdos, né? Tem canais onde o CPM é $220. Então vocês já percebem que aqui no Brasil, o top CPM é uns $10. Tem gente lá fora fazendo CPMs de $220. O que isso significa? A cada 1000 views, olha que louco, vou até anotar isso aqui que é importante. A cada 1000 visualizações, você ganha o equivalente a um salário mínimo no Brasil. Vocês têm noção disso? É o que está mostrando aqui, né? $220. Tem outras pessoas também trazendo alguns conteúdos, ó, $374. E vocês percebem que é bem frequente, $300. Aqui também tem um cara que fez $32 mil num mês, né? Que é aproximadamente aí $150 mil, mais ou menos. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. $56 mil. Mas tem alguns outros que são um pouco mais visíveis. Ó, até tem aqui, ó, o cálculo que geralmente eu faço aqui, né? Até na própria capa aqui. Cara, tem algumas outras. Aqui eu dei uma filtrada, vamos botar aqui o Height CPM no geral que vai achar os melhores. Ó, mesma coisa de novo, ó, $300. Aí vocês entram nesse vídeo, vocês estudam, tá? Alguns. Eu vou dar um spoiler aqui do que geralmente o pessoal traz, tá? Geralmente, eles fazem reviews de produtos onde eles saibam que os produtores colocam muito dinheiro para anunciar, né? Então, daqui a pouco, um produto de dropshipping que tá bem famoso, sei lá, um corretor de postura, tá? Não sei se vocês já fizeram dropshipping, mas era um produto que vendia muito na época que eu fazia. É tipo uma mochilinha que tu põe nas costas, tu fica com a postura mais reta assim, tá? Daqui a pouco tu faz um review desse produto e tu sabe que
é muito concorrido e as pessoas hoje criam conteúdos em cima disso, tá? Em cima de produtos bem populares e investem muito dinheiro nisso, porque eles sabem que o dinheiro volta, tá? Então daqui a pouco um produto bem popular do AliExpress, ele também vale $300, tá? Então a gente também consegue ver aqui em outros canais, ó, $96, né? Um nicho. Aqui um outro menino que ele não mostra na capa, mas ele fala, ó, os maiores nichos hoje do mundo, tá? Aqui um outro também, ó, $109, $82, $195. Então, a gente já consegue ver aqui, ó. Olha que legal, eu já trago para vocês $6, já parece pouco comparado aos outros, né? Mas $6, cara, hoje de RPM é muito difícil no Brasil alguém bater isso. Se vocês pararem para pensar, né? E olha quanto nicho muito maior tem, né? Aqui no nosso nas nossas possibilidades aí de criar conteúdo e fazer, tá? Então era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui pra vocês, tá? Nessa nossa primeira aula, os maiores CPMs do mundo, mostrando pra vocês aonde pesquisar, aonde dar uma olhada um pouco mais nisso. Mostrei também uma lista de canais aqui pra gente ter uma ideia. O Make Money Matt também, que é um rapaz que ele traz muito conteúdo aí sobre canais dark, tá? Hoje eu acho que ele é um dos mais populares do mundo, assim, de topo de funil, né? Até eu vou falar dele no nosso próximo encontro, tá? Esse Caffeinated Blogger também, eu já vi bastante conteúdo dele. Geralmente aqui também que eu acho, né? As pessoas que eu estudo hoje em dia, né? As pessoas que falam de algoritmo, que falam dos melhores CPMs, das melhores estratégias. Então, pesquisem Height CPM, que vocês vão achar várias pessoas criando conteúdo muito avançado, muito na nossa frente aqui no Brasil, tá? Os conteúdos que eu estudo aqui, de certa forma, trazendo aqui para vocês estudarem também. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso encontro aí dos maiores CPMs do mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame lá no Instagram. Da mesma forma que eu dou suporte pros alunos do curso normal, eu também, qualquer coisa que vocês quiserem trocar ideia, podem me chamar lá que a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Então, essa aqui foi a primeira aula, eu vou trazer algumas outras aulas para vocês aqui. Espero que vocês gostem. Isso realmente é para abrir a mente de vocês, é para mostrar alguns segredos que pouca gente não sabe, mas lembrando, cara, caso você esteja iniciante, tá? Não criou nem o teu primeiro canal ainda, não pensa tanto nisso, realmente começa pelo básico, começa ali pelos fundamentos, criando os vídeos, daqui a pouco mira nos R$3.000 por mês, depois nos 5, depois nos 10, antes de começar a pensar nisso. Mas é realmente para mostrar para vocês que existe muito mais mercado do que a gente estava imaginando antes. Beleza? Então é isso, gurizada. Muito obrigado pela nossa primeira aula aqui, pelo nosso primeiro encontro. Me manda um feedback lá no Instagram, qualquer coisa ou qualquer dúvida, tá? E eu espero vocês agora nas próximas aulas, beleza? Tamo junto, até a próxima.